com alguns outros nomes, alguns outros codinomes. E aqui no livro de Levítico, né, e talvez o mais conhecido desses nomes seja a palavrinha expiação. Quem já ouviu falar de expiação? O que significa expiação? O que é expiação? Né? Na sua raiz, a palavra expiação, ela tem como significado de unir duas partes que foram desligadas. Ela tem a conotação de reunir, né? De unir um relacionamento quebrado. E quando nós olhamos isso à luz das Escrituras, nós temos uma profundidade ainda maior, né? Porque quando essa palavra é mencionada em relação a nós e a Deus, né, é o desejo de Deus de unir novamente esse relacionamento que foi quebrado lá no Éden. E o livro de Levítico ele vai falar muito sobre essa temática da expiação, do dia da expiação. E nós vamos pegar aqui, além dos vários significados que a palavra tem, nós vamos pegar 3 desses significados aqui e aplicar aqui na nossa vida no tema de hoje, né? O que expiação tem a ver com a nossa vida e qual a nossa função no meio de tudo isso. Sabemos que isso culminou lá no sacrifício de Jesus, na cruz do Calvário, quando Cristo se ofereceu para morrer por cada um de nós. E lá nos Evangelhos, né, nós vemos isso sendo culminado ali na morte dele na cruz. Mas será se nós temos algum papel nessa missão, nessa intenção de Deus de reunir o pecador a Ele? Então vamos ler o versículo 3 e o versículo 4 de Levíticos 1, capítulo 3 e capítulo 4. A Bíblia vai nos dizer assim, ó: se a sua oferta for holocausto de gado, trará macho sem defeito à porta da tenda da congregação. O trará para que o homem seja aceito perante o Senhor, e porá sobre a mão a cabeça, e porá a mão sobre a cabeça do holocausto, para que esse seja aceito a favor dele para a sua expiação. Aqui nós vemos no versículo 3 e o versículo 4, nós vemos aqui o primeiro significado aqui da palavra expiação, né? Primeira intenção aqui é para que o homem seja aceito perante Deus. Quando a gente olha para os serviços que eram feitos no santuário terrestre, cada uma daquelas ferramentas, cada uma das pessoas que oficiavam ali no templo, as ofertas, os utensílios, tudo aquilo apontava para um ser, Jesus Cristo, né? Tanto do animal que ia morrer até a arca da aliança lá dentro do lugar santíssimo. Cada um daqueles utensílios apontava para Cristo, que um dia viria a morrer pelos nossos pecados. Quando Adão e Eva, eles pecam no jardim do Éden, e a Bíblia fala que por um só homem entrou o pecado no mundo, né? E através desse todo ser humano foi infectado pela doença do pecado. E isso até me lembra de uma pequena história de uma professora que estava dando aula numa escola, dos primários mesmo ali, tal, dando aula, e a aula era de matemática, né? E ela falou assim: crianças, para ilustrar, eu disse: crianças, se eu tenho 100 ovelhas e uma sai, quantas ovelhas ficam? E aí as crianças, claro, responderam assim: 99, professora. E ela disse: certo, só que tinha uma que foi contrária. Ela disse: não fica 99, não fica nenhuma, professora, fica 0 ovelhas. E a professora: mas como que fica 0 ovelhas? Aí exemplificou de novo: olha, eu tenho 100 ovelhas, uma sai, quanto fica? E aí ele de novo: fica nenhuma. E a professora disse: rapaz, olha, fica 99, tenho 100, menos 1 é 99. E a criança falou para a professora assim: professora, a senhora entende de matemática, né? Mas de ovelhas entendi eu. Meu pai, ele cria ovelhas,
e quando tem uma pequena abertura no cercadinho ali, que uma ovelha sai, todas as outras saem atrás. Não fica nenhuma ovelha. E aí a professora entendeu, né? E assim, relacionado a nós, às vezes a gente fala assim, por que nós sofremos as consequências de um pecado que nem foi nós que cometemos lá no Éden? Foi Adão e Eva. Por que até hoje nós sofremos a consequência do pecado? É simples, porque todos nós também pecamos. Existe alguém aqui nessa noite que nunca cometeu um pecado na vida? Na verdade, a Bíblia é mais profunda sobre isso, né? Davi fala que em pecado nós fomos concebidos, né? Ou seja, nós já nascemos com o pecado impregnado no nosso coração, né? O meu professor de formação espiritual, ele fala que, pastor Emilson dos Reis, ele fala que o pecado, ele é como um vírus, né? Quem entende computador aí conhece, né? Como um cavalo de Troia, né? Que é um dos piores vírus que existe aí para computadores, né? E ele fala que só existe um antivírus que consegue combater, né? Que é o sangue de Jesus Cristo. Então, quando nós pecamos, nós criamos uma barreira de separação entre nós e Deus. Isaías 59 vai falar sobre isso, que os nossos pecados causam separação entre nós e Deus. Foi criado um muro, uma barreira, né? E Deus ficou mais distante por conta do pecado. Mas aqui, como nós vimos aqui, a primeira função da expiação era a aceitação, né? Ou seja, esse muro de separação agora ele é derrubado. E agora não existe mais, né, o pecador isolado de Deus. Mas depois da morte de Cristo na cruz do Calvário, uma ponte foi construída e agora nós podemos ter acesso de novo ao céu. Então, a expiação, ela vem aqui com o contexto de aceitação, né, de aceitação. O segundo texto que nós vamos ler está no capítulo 4, versículo 13 até o versículo 20. O texto vai dizer assim, mas se toda a congregação de Israel pecar por ignorância, e isso for oculto aos olhos da coletividade, e se fizerem contra algum dos mandamentos do Senhor, aquilo que não se deve fazer, e forem culpados, e o pecado que cometerem for notório, então a coletividade trará um novilho como oferta pelo pecado, e o apresentará diante da tenda da congregação. Os anciãos da congregação porão as mãos sobre a cabeça do novilho perante o Senhor, e será imolado o novilho perante o Senhor. Então o sacerdote ungido trará do sangue do novilho a tenda da congregação, molhará o dedo no sangue e o aspergirá 7 vezes perante o Senhor, diante do véu. E daquele sangue porá sobre os chifres do altar, que está perante o Senhor, na tenda da congregação. E todo o restante do sangue derramará à base do altar do holocausto, que está à porta da tenda da congregação. Trará do novilho toda a gordura e a queimará sobre o altar. E fará este novilho como fez ao novilho da oferta pelo pecado. Assim se lhe fará o sacerdote por eles fará expiação. E eles serão o quê? Perdoados. Né? O segundo ponto da expiação é que ela serve tanto como aceitação de Deus, como também para perdão dos nossos pecados. A Bíblia fala que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados, né? Quando nós lemos ali o livro de Romanos, nós vemos que o pecado ela tem uma consequência, né? E a consequência é terrível, né? A Bíblia fala que o salário do pecado é o quê? A morte. Então, quando nós pecamos, nós merecíamos morrer. Ou alguém
deveria morrer em nosso lugar, né? Mas esse alguém que poderia morrer em nosso lugar, não poderia ser qualquer pessoa. Deveria ser aquele, né, que não tinha pecado, e aquele que fosse capaz também, ao mesmo tempo, de dar a vida. Algumas pessoas perguntam assim, mas por que tinha que ser Jesus? Por que não poderia ser uma outra pessoa? Por que não poderia ser um anjo? Os anjos têm pecado? Os que estão no céu não, né? Os anjos que trabalham para Deus não têm. Mas por que não pode ser um anjo? Já que eles não têm pecado. Por que em vez de Jesus vir, né, descer ali do seu trono e vir morrer por nós, por que não enviou um anjo? Sabemos que os anjos poderiam se oferecer com maior gosto, morrer no lugar do seu Criador. Mas não podia ser um anjo, sabe por quê? Porque um anjo não pode devolver a vida. Um anjo não tem o poder de devolver a vida. Ele pode até ser um ser sem pecado, mas ele não tem o poder de devolver a vida ao ser humano. A vida que foi raptada ali pelo pecado cometido. E aí algumas pessoas dizem assim, mas aí há uma controvérsia muito grande. Deus pode morrer? O que você acha? Deus morre? Deus não morre, não é? Deus não morre, porque se ele morresse, ele deixaria de ser Deus. E aí a gente compreende o primeiro sacrifício que Jesus fez. Jesus, ele se converte em ser humano para poder morrer por mim e por você. Então era necessário que ele se convertesse em ser humano, mas sem perder a sua natureza divina. Como? Né? Aí eu não vou saber te explicar, mas Deus é o único ser em todo o universo que ele é 100% Deus e ao mesmo tempo 100% humano. Então um dos primeiros sacrifícios que Jesus fez foi nascer como um ser humano, sair do seu trono, da sua adoração, de um lugar perfeito e nascer nesse mundo de pecado, viver 33 anos aqui na terra, sofrer e morrer a pior morte que um ser humano poderia morrer, que era a morte de cruz. Então Jesus, esse foi o primeiro sacrifício. O segundo foi de fato o sofrimento e a morte da cruz, mas o primeiro foi abrir mão do seu trono, da sua exaltação e do seu poder no céu. E então, a segunda palavra, ela tem com um contexto de perdão dos pecados. Alguém teve que morrer, e Cristo veio, morreu, e com seu sangue pagou o preço do meu e do seu pecado. Muitas das vezes nós não valorizamos isso, né? Muitas das vezes nós lemos isso na Bíblia e isso às vezes passa nos nossos ouvidos ou na nossa mente como simplesmente uma história, como qualquer outra história que a gente leu. Mas se você for meditar profundamente no que Jesus teve que fazer para que eu e você pudesse ter acesso de novo ao céu, nós pensaríamos 2 vezes antes de cometer algo ilícito perante o nosso Deus. Então, o segundo, ele tem o contexto de perdoar pecado. Percebe uma coisa, que tanto o primeiro como o segundo aqui, todos eles deveriam ser públicos. Mesmo comentando aqui o segundo, que fosse um pecado oculto, mas eles deveriam ir lá na porta da congregação, levar ali o holocausto, né, que era a oferta, né, e ali todo o ritual, a oração, a imposição de mãos sobre o animal, sobre a pessoa, ou seja, era um arrependimento público, mesmo que se o pecado fosse oculto, né? E o terceiro ponto nós encontramos em Levítico 5, Levítico capítulo 5, o versículo 2, o versículo 3 e o versículo 6.
vai dizer assim, ó: ou quando alguém tocar em alguma coisa imunda, seja corpo morto de besta, fera imunda, seja corpo de animal imundo, seja corpo morto de réptil imundo, ainda que lhe fosse oculto, e tornasse imundo, então será culpado. Ou quando tocar a imundícia de um homem, seja qual for a imundícia com que se faça imundo, e lhe for oculto, e o souber depois, será culpado. Versículo 6. Com a sua oferta pela culpa, pelo pecado que cometeu, trará ele ao Senhor do gado miúdo uma cordeira ou uma cabrita, como oferta pelo pecado. Assim o sacerdote fará por ele o quê? Expiação pelo seu pecado. Terceiro contexto aqui da palavra expiação, ela também servia, a expiação servia também como purificação. Como purificação. Ao ler o livro de Levítico, alguns trechos ali de Êxodo, você vai ver que existiam muitas leis de purificação em Israel. Muitas leis, principalmente quando era destinada aos levitas, que eram os oficiais do templo, que deveriam estar sempre puros para oficializar, né, as cerimônias sagradas ali do santuário. Então você vai ver muito isso. Mas embora ela fique um pouco subentendido, aquela purificação ela não era apenas física, mas era uma purificação espiritual também. Uma purificação tanto cerimonial como uma purificação espiritual, né? E quando nós lemos, estudamos mais profundamente sobre o pecado, nós vemos que o pecado, ele nos torna impuro, né? Nos torna impuro, tanto é que tem um texto da Bíblia que fala que no céu não entrará nenhum impuro, né? Então nós também precisamos diariamente sermos purificados. Então a palavra expiação e o ato também da expiação, ela também tinha a função de purificar. E todas as vezes que nós nos afastamos de Deus, por qualquer motivo que for, qualquer tipo de pecado, todas as vezes que nós damos um passo na direção contrária a Deus, nós ficamos um pouco mais contaminados pelo pecado, um pouco mais sujo. E todas as vezes que nós damos um passo a mais em direção a Deus, nós também ficamos um pouco mais limpo. Um pouco mais limpo. E a Bíblia vai nos dizer que o sangue de Jesus, ela tem a função de nos purificar de todos os nossos pecados. A Bíblia fala que nós devemos lavar nossas vestes no sangue do Cordeiro, todos os dias. Esses sacrifícios, essas cerimônias, esses ritos, né, que eram realizados no santuário, eles perderam a sua função hoje, né? Porque todos eles apontavam para um Cristo que viria morrer por cada um de nós, e esse Cristo já veio e já morreu há mais de 2000 anos atrás. Mas não temos mais o templo, não temos mais a Arca da Aliança, não temos mais o sumo sacerdote, não temos mais o pátio, o altar do sacrifício, não temos mais os rituais. Mas eu pergunto para você, mas a expiação, ela continua sendo válida para a nossa salvação, sim ou não? E se sim, como é que nós fazemos a expiação hoje? Como que ela é feita? Se ela continua sendo válida, ela precisa ser continuada. E como que a expiação ela é realizada em nossos tempos hoje, sem os ritos do santuário? Quando nós olhamos para essas três características da expiação, não sei se vocês vão lembrar qual é a primeira. Quem estava atento aí, quem estava comigo aí, qual é a primeira? Aceitação, né? Aceitação, nós somos aceitos perante Deus. Qual o segundo, quem lembra? Perdão dos pecados. E qual é o terceiro?
Falamos recentemente. Purificação. Purificação. De todos os ritos que nós temos na igreja hoje, qual rito preenche essas 3 características? Qual rito? Vamos abrir a nossa Bíblia lá no livro de Romanos. Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. Amém? Vamos ler a partir do versículo 3. Vai nos dizer assim, ó. Ou porventura ignoras que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida, porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Agora abra lá em Colossenses 2, vai lá para Colossenses 2. Colossenses capítulo 2. Versículo 12. Vamos ler a partir do 11. O texto vai dizer assim, ó. Nele também fomos circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultado juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fomos ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos, né? E aí ele vai continuar falando sobre essa temática. Então, Romanos 6 e Colossenses 2, todos eles falam que nós fomos unidos com Cristo através do batismo. Isso aqui nos lembra lá o primeiro ponto da expiação. Qual era o primeiro ponto? Aceitação. Aceitação. Então, esses 2 textos deixam bem claro que o batismo ele tem a função de nos conectar com Deus, de nos reconectar, de nos ligar novamente com Deus. Lembra da palavra expiação, que significa unir 2 partes, né? Unir um relacionamento quebrado, entre outras. Então, o batismo, o primeiro ponto do batismo, ele serve para nos unir, para nos conectar novamente com Deus. O segundo passo lá da expiação, o segundo propósito da expiação, era de perdoar pecados. Abra sua Bíblia aí, no livro de Atos, capítulo 2. Atos, capítulo 2. Versículo 38. Vamos ler do 37 e 38, tá? Amém? O texto vai nos dizer assim, ó. Ouvindo ele estas coisas, compungiu-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, aqui nós vemos o segundo ponto do batismo, né? Segunda função, ele serve para quê? Para purificar os nossos pecados, semelhantemente à expiação lá no passado. Também tem a função de perdoar pecados. E o terceiro ponto da expiação nós encontramos também aqui no livro de Apocalipse, também aqui no Novo Testamento. Apocalipse, no último capítulo
do livro de Apocalipse. Apocalipse 22. O último propósito da expiação, o terceiro, na verdade, aqui, na nossa temática, o terceiro propósito era a purificação de nossas impurezas, né? Apocalipse 22, 14, vai dizer assim, ó: Bem-aventurados aqueles que lavam suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhe assistam direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Então nós vemos aqui o lavar, né? Quando a gente fala em lavar, a gente lembra de água, né? Jesus, lá em João 3, quando Nicodemos chega para falar com Jesus, e ele fica enrolando, e Jesus vai direto ao ponto, e Jesus fala assim: Nicodemos, se você não nascer de novo, você não pode entrar no reino de Deus. E Nicodemos fala assim: mas como que eu, sendo velho, vou voltar para o ventre da minha mãe, nascer uma segunda vez? E Jesus olha para Nicodemos e diz assim: Nicodemos, se você não nascer da água e do Espírito, você não pode entrar no reino de Deus. Jesus falou claramente: Nicodemos, se você não for batizado, você não pode entrar no reino de Deus. Por quê? Porque o batismo, ele purifica os nossos pecados, purifica o nosso corpo, a nossa mente. Nós somos aceitos pelo batismo, nós somos perdoados pelo batismo e nós somos transformados e somos limpos também pelo batismo. A gente vê isso muito claro no batismo de Jesus Cristo, quando ele sai da água e uma voz do céu diz assim: este é meu filho amado em quem me comprazo, que me dá alegria. Em outras palavras, o céu se abre para ele, simbolizando também que todas as vezes, quando nós passamos pelo batismo, né, uma vez, né, quando nós saímos do caminho do Senhor, é necessário uma segunda vez. Mas quando nós passamos pelo batismo, a Bíblia também diz que o céu se abre para nós. E agora nós temos um acesso direto ao trono de Deus. Tem gente que diz assim: mas eu sou uma pessoa boa, eu ajudo os necessitados, eu faço isso, aquilo, outro, eu só não quero me batizar. Vai haver muitas pessoas boas que não entrarão no céu, porque a condição que Deus deu foi o batismo. Mas o que isso tem a ver conosco, já que eu e você já fomos batizados? Que isso tem a ver com, não é uma mensagem para nós, seria uma mensagem para quem está lá fora, que ainda não foi batizado. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 28. Mateus, capítulo 28. Amém? O texto vai nos dizer assim, Jesus aproximando-se, versículo 18, tá? 28, 18. Jesus aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Então aqui nós vemos o porquê que essa mensagem também é para nós. Jesus, antes de subir para o céu, ele nos deu uma missão. Qual foi a missão? Ide, né? Quem é professor de português sabe aí, né? O ide está no imperativo aí, é uma ordem. Mas tem gente que vai dizer assim: mas isso aí no original não está no imperativo, está no gerúndio, né? Indo, né? Enquanto você vai, prega o evangelho a todas as criaturas, mas não deixa de ser uma ordem de Deus. Aonde nós estamos, nós precisamos pregar o Cristo ressurreto.
Não o Cristo lá que ainda está pregado na cruz, mas o Cristo ressurreto. Falar de Jesus, pregar o Evangelho. Todas as ações que nós fazemos na igreja, desde o clube de aventureiro que cuida das criancinhas, né, até o ancianato da igreja, o diaconato, que são as pessoas mais maduras da igreja. Todas as ações, ASA, Ministério Jovem, Desbravador, todas essas ações, elas têm um único propósito: levar as pessoas ao arrependimento. Levar as pessoas a tomar uma decisão ao lado de Cristo. Muitas das vezes nós perdemos o nosso foco, né? Fazemos algumas coisas, alguns trabalhos, algumas ações, mas sem o foco em direcionar as pessoas até Cristo. Todas as ações que nós fazemos, elas têm como objetivo tornar Cristo conhecido para as pessoas, para que essas pessoas reconheçam seu erro, se arrependam e tomam uma decisão ao lado de Jesus. E como nós temos executado essa missão? Como nós como igreja, como que nós temos executado a última ordem que Cristo deixou para nós antes de subir para o céu? Às vezes nós nos detenhamos muito apenas nos não da Bíblia. Não faça isso, não faça aquilo, não faça isso, não faça aquilo. E a gente obedece isso restritamente. Não podemos trabalhar no sábado, a gente não pode comer isso, não podemos matar, não podemos adulterar. E o não, a gente se concentra muito no não. Mas naquilo que Deus diz assim, faça isso, faz isso, a gente ignora, né? Deus diz que nós devemos ser cheios do Espírito Santo. Deus diz que nós devemos testemunhar. Deus diz que nós devemos ajudar as pessoas, os necessitados. E Deus diz que nós devemos pregar o Evangelho a toda criatura. E como que nós nos comportamos em relação a isso? Como igreja, nós temos sido uma luz para a comunidade, a nossa luz tem brilhado, temos atraído muitas pessoas para Cristo, ou muitas das vezes nós estamos olhando apenas para a nossa salvação. E a gente erra às vezes porque a gente pensa assim, eu vou cuidar da minha salvação, né? Os outros aí que cuidem da sua. Mas cuidar da salvação de outras pessoas também é cuidar da nossa salvação. Cristo diz isso lá em Mateus capítulo 25, onde ele fala, quando fizestes a qualquer um dos meus pequeninos, é a mim que vocês fazem. E aqueles que são dedicados no trabalho missionário sabem que quanto mais nós nos envolvemos, quanto mais estudo nós damos, quanto mais falamos de Jesus para as outras pessoas, mais a gente é transformado. E nem é só as outras pessoas. Nós somos mais abençoados por isso. Nós temos mais desejo de estudar a Bíblia. Nós temos mais desejo de estar em comunhão com Deus. Nós olhamos, nós vemos o mundo de uma outra forma, nós vemos as necessidades que as pessoas têm, e nós olhamos para a nossa vida, as pessoas às vezes chegam para você, te agradecem por uma simples oração, né? Já passei muitas vezes por isso, a pessoa chora ali numa oração, você termina de orar, a pessoa está chorando, e a pessoa abraça você e diz assim, muito obrigado por essa oração, e você sente que você foi enviado por aquele lugar pelo Espírito Santo, simplesmente para fazer uma oração. Então nós somos impactados quando nós saímos para impactar outras pessoas. A salvação ela não é individual, como muitas pessoas dizem por aí. A decisão ela é individual, mas a nossa salvação ela depende, né? Que nós vamos, que nós iremos às outras pessoas, depende que outras pessoas venham até nós também, porque muitos que estão aqui não nasceram em berço adventista. Alguém chegou na sua casa para estudar a Bíblia com você, através de uma pesquisa bíblica, ou por telefone, ou você procurou alguém para estudar a Bíblia com você, ou um sermão que você ouviu. E muitas das vezes você é a única pessoa que pode salvar alguém dessa comunidade. Talvez nenhuma outra pessoa consiga chegar a ter acesso a essa pessoa, ou ter as mesmas palavras que você usaria. Então, por isso que todos nós somos úteis na obra de Deus.
Nós somos, de fato, um corpo, né? E cada membro, cada pessoa aqui representa uma parte do corpo de Cristo. E nós devemos ter essa missão no nosso coração: pregar o Evangelho para todas as pessoas. E Deus tem um apelo para fazer para vocês, né? E nós possamos nos envolver cada vez mais. Aqueles que já são envolvidos, ande uma milha a mais, dê um passo a mais. Existe aqui uma comunidade inteira, já rodei aqui por esses bairros aqui, que a gente olha assim e diz: só Deus. É uma comunidade que para muitas pessoas já está condenada, né? Mas essa igreja aqui, ela é uma esperança para essas pessoas. Uma esperança para que elas possam mudar de vida. Mas para que isso aconteça, a gente tem que sair daqui e ir até eles, porque eles não virão até nós, mas nós devemos ir até eles. Então, que você possa sentir esse chamado no seu coração, de ir aonde as pessoas necessitam ouvir a palavra de Deus. Eu queria fazer um apelo para você essa noite. Quem gostaria de se envolver ainda mais na missão de Deus, andar um pouco a mais, dar uma milha a mais, eu queria ver você de pé, eu queria orar por você, né? Aqueles que se dedicam a conduzir outras pessoas para o reino de Deus. Eu queria ver você em pé nesse momento, queria fazer uma oração especial por você, para que Deus continue firmando esse propósito no seu coração. Amém? Feche seus olhos. Querido Deus, maravilhoso Pai, nós estamos aqui com a Tua igreja, com o Teu povo, um povo que o Senhor chamou, que o Senhor escolheu a dedo, cada um de nós. E muitas das vezes nós nem sabemos o motivo porque o Senhor nos chamou. Mas o Senhor sabe que todos nós somos úteis na Tua obra, que todos nós temos uma missão a desempenhar. E se todos nós trabalhássemos juntos, a Tua igreja cresceria e muitas pessoas seriam impactadas. Então, que o Senhor nos mostre por que o Senhor nos chamou, que o Senhor nos mostre a nossa função, que o Senhor nos mostre o dom que o Senhor nos deu quando nós saímos do tanque batismal, para que nós possamos exercer esse dom, que o Senhor possa nos capacitar ainda mais, meu Pai, e que o Senhor possa colocar a missão dentro do nosso coração, para que nós possamos abençoar as pessoas que necessitam ouvir a respeito do Senhor, meu Pai. Cuide da Tua igreja, abençoe a Tua igreja. Próximo mês nós teremos um grande impacto de evangelismo aqui nessa comunidade, meu Pai. E que o Senhor possa, através dessa programação, abençoar muitas famílias dessa comunidade. É o que nós pedimos e o que nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Agradecemos a todos, né, pela presença. Você que nos acompanhou também aí pelo nosso canal no YouTube, muito obrigado. E, nesse exato momento, nós vamos cantar o hino de número 600, né, para nos despedirmos para os nossos lares, que todos estejam na companhia do nosso Senhor Jesus.